Unidade 2, Energia, Conservação e Transformação. Aula 8.1, Revisão e Avaliação. Boa noite a todos os nossos alunos, aos nossos professores presenciais. Estamos aí para mais uma aula de Biologia da EJA primeira fase. Hoje a gente vai revisar o nosso conteúdo da unidade, para daqui a pouco a gente fazer, não é? Ela quem, professora? A avaliação. A nossa avaliação tá tranquila, gente. Nada que aí, 2 horas de prova não resolva. Então vamos começar aí falando sobre o núcleo celular. Bem, gente, vocês sabem que para a gente falar de núcleo, eu tenho que falar de células eucariontes, tá bom? Por quê, gente? Olha aí, o estudo do núcleo é voltado para as células eucariontes. Eu quero um quadradinho, deixa eu pegar um quadradinho. Por que células eucariontes, gente? Pois as células procariontes não possuem núcleo, não tem essa estrutura individualizada. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Então, olha só, gente. Lembra que quando a gente estudou sobre célula, a gente falou sobre membrana plasmática, citoplasma é o meio, e a gente chegou no núcleo. O núcleo, ele é uma região ali na nossa célula que vai acomodar o material genético, o DNA. Ok? E aí o que vai acontecer? No núcleo, onde tem núcleo verdadeiro, ou seja, uma célula eucarionte, nós vamos ter uma membrana circundando, chamada de carioteca. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Eu vou aumentar. Que eu aumento. Aumento o quê, professora? As histórias? Opa, aumentei demais. Não, gente, as histórias eu não aumento, não. Eu posso até aumentar, mas eu não invento. Então, olha aí, gente. Aqui no nosso núcleo celular... Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Aqui no nosso núcleo celular, o que a gente observa? A gente observa aqui, tá aqui o meu núcleo, tá? Aqui meu núcleo em azul, ok? E observa que nesta região azul, que eu tô colocando de preto aqui, ela é uma membrana, tá, gente? Ela é uma película, aqui, vamos dizer assim, revestindo o núcleo. Aqui dentro a gente já vai conhecer quais são as estruturas do núcleo e aqui eu vou ter o meu DNA. Então, essa estrutura aqui, a carioteca, na verdade, a carioteca, escrever aqui, a carioteca, ela está presente na célula eucarionte. Já na célula procarionte aqui, eu não tenho carioteca. A carioteca seria aqui, gente, mas eu não tenho essa estrutura. Então, qual a grande diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte? É a carioteca, que no caso da célula eucarionte ela vai estar presente e no caso da célula procarionte ela não está presente. Ok? Entendido isso? Então, por isso que sempre que a gente estuda o núcleo celular, a gente vai falar de eucarionte, não de células procariontes. Bem, normalmente a gente vê a célula assim, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, bonitinha nesse padrão. Mas nem todas as células, elas possuem esse estilo. Vamos dar uma olhada? Então, olha aí, a maioria, nossa próxima imagem, a maioria das células possui apenas um núcleo. A maioria. Mas há exceções. Então, essas exceções que nós vamos ver aqui, os protozoários, as células musculares e os glóbulos vermelhos. Então, aqui, os protozoários, né, que são seres unicelulares, a gente vai estudar com isso com mais carinho no próximo ano, mas basta saber que são seres formados por uma única célula. Eles possuem mais de um núcleo, gente. Aqui as nossas células esqueléticas, que são as células tecido muscular esquelético, que são as células que se ligam, que formam, né, os nossos músculos, os músculos ligados aos ossos, não é esses músculos que a gente trabalha bem aqui, né? Olha aí. Não, aqui, misericórdia. Se fosse a professora Gisele, gente, ela ia mostrar, porque aí malha todo dia, mano. 6 horas da manhã na academia. Então, olha aqui, células do tecido muscular, elas têm vários núcleos. Já as células sanguíneas, vamos dar uma olhada aqui, que são as hemácias,
Pode observar que elas parecem até um colchãozinho, elas têm até, parece que uma depressão aqui, né? Aqui no meio, ó, como se tivesse faltando alguma coisa mais baixo. Então, eu tenho aqui que elas não têm núcleo. Mas isso não quer dizer que eu posso, porque todas as células eucariontes não têm núcleo ou são polinuclear. Não. Células eucariontes são células com núcleo. Células procariontes não têm núcleo. Elas têm núcleos eucariontes porque elas possuem a carioteca. E as procariontes não têm um núcleo delimitado ali, gente, porque ela não tem a carioteca. Beleza? Então, vamos ver quais são as partes do núcleo que a gente tem. Então, olha aí, esse esquema, eu sempre gosto de fazer muito esse esquema quando eu estudo, porque ele mostra o seguinte, gente. Alguns chamam de mapa mental, por exemplo, é só um esquema pequeno, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o núcleo celular e eu tô entendendo o que aqui? Que o núcleo celular ele é formado pela carioteca, pelo nucleoplasma, pelo nucleolo e pela cromatina, ok? Então, o meu núcleo celular vai ser formado basicamente por essas 4 partes. Essas 4 partes é que nós vamos ver que formam o núcleo. Vamos começar com a primeira? Carioteca. A carioteca, a gente consegue observar aqui na nossa imagem, mas vamos primeiro observar aqui o texto, gente. Vamos primeiro ler. Eu quero uma cor diferente. Que cor eu escolho? Verde. Então, olha aí, ó. Possui 2 membranas. A externa, voltada para o citoplasma, contém ribossomos e é uma continuidade do retículo endoplasmático rugoso. Já a membrana interna é voltada para o interior do núcleo. Então, o que eu quero que você observe? Eu vou aumentar aqui na nossa imagem. Que a nossa carioteca, ela tem 2 membranas. Então, para você que ainda não entendeu quem é a carioteca, professora, quem é essa tal de carioteca? É sua vizinha? Não, gente. Carioteca não é minha vizinha. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu trocar de cor. Então, aqui, ó, delimitando, vou colocar bem grosso. Delimitando aqui, gente, tudo isso daqui é um núcleo. E delimitando o núcleo, formando o núcleo, eu tenho a bendita da carioteca, ok? Essa é a carioteca. E o que o nosso texto diz? Que ela é formada por 2 membranas, por 2 partes. Uma do lado de fora, aqui, ó, e a outra interna. Beleza? Voltada para o núcleo. É isso que está dizendo. Observa que é a carioteca que está delimitando, gente, o núcleo. É ela que é fundamental para a formação do núcleo. E observa também, gente, que aqui eu tenho uma organela, ó. Que eu tenho uma organela, o retículo endoplasmático rugoso. Então, a carioteca, o que parece, ó, é uma continuação do retículo, ou o retículo é uma continuação da carioteca, ok? Então, carioteca é essa estrutura que forma, que delimita o núcleo. Possui 2 membranas. Vamos dar uma olhada agora entrando no núcleo. Vamos lá. Nucleoplasma. O nucleoplasma, ele corresponde a uma solução aquosa. O que é uma solução aquosa? Aquosa lembra água, né? Que preenche os espaços do interior do núcleo. Então, o que eu tenho aqui, gente? Lembra que na minha célula eu tenho o citoplasma. E o citoplasma, ele tem o citossol, não é? Que é aquela região mais aquosa. No núcleo também tem uma região mais aquosa, rica em água, preenchendo um líquido. Eu tenho o nucleoplasma, ok? Eu aproveito essa imagem aqui para mostrar. Eu tenho poros aqui na minha carioteca. A gente vai relembrar depois com a professora Gisele que nós temos o RNA. Ele sai daqui do núcleo, ok? E ele vai sair por onde? Ele vai sair por aqui, pelos poros nucleares. Beleza? Vamos falar da próxima estrutura. Vamos falar do nucleolo. Professora, a senhora não precisa gritar. Precisa! Então, vamos lá. Olha aí, gente. É a região mais corada. O que significa corada, né? Corada que tem cor, ora. É a região mais corada do núcleo, ok? É formado por RNA e algumas proteínas, tá, gente? Então, olha só. O nucleolo é esta região mais forte aqui, ó,
dentro do meu núcleo. Esse aqui é o nucleolo, parece aqui uma peteca, vou colocar diversas cores, né? Cinza, verde, azul, vermelho não, vermelho não cola, ainda mais se for vermelho e preto. Olha aí, gente, é o nucleolo. Então, aqui dentro do nucleolo, eu vou ter RNA e algumas proteínas. Vale enfatizar também, gente, que o nucleolo, ele contém uma proteína, ele forma os ribossomos. Ribossomos. Ok. Beleza? Então, é ali no nucleolo que a gente vai encontrar os ribossomos. Lembra que os ribossomos, eles são usados quando o RNA mensageiro vai ali, não é, para o citoplasma e ele vai como é realmente um recado para a formação das proteínas. E aí são os ribossomos que vão traduzir aquele código e formar as proteínas. Então, aqui, ó, no nucleolo, olha como uma coisa leva a outra. Então, eu tenho aqui o nucleolo. O nucleolo ele vai formar os ribossomos e contém RNA. Se uma célula não tiver nucleolo, se a célula não tiver nucleolo, ela não vai ter ribossomos. Se ela não tem ribossomos, não tem produção de proteína. E nós somos formados por proteína. Então, a pessoa vai ter uma grande... Ou não vai sobreviver, né? Porque não vai formar as estruturas do corpo, ou vai ter uma grande dificuldade aí nas células que não produzem proteínas, beleza? Então, nucleolo. Vamos para mais uma. Vamos falar de cromatina. Vamos falar da cromatina. A cromatina é a região, gente, é a região corada, não é a mais, porque a mais é o nucleolo. Então, é a região, ó, corada também, porque vai ter uma cor, a cor do corante. Como assim, professora? Olha só. As células, elas são muito pequenas, elas, né, são microscópicas, a maioria delas. E aí, o que vai acontecer? Quando nós pegamos uma célula, essa célula ela é transparente muitas vezes, não dá para ver o microscópio. E o que a gente faz então? Coloca um corante para essa célula pegar uma corzinha e a gente conseguir reconhecer as estruturas. Então, o núcleo, ele já é uma região corada, já é uma região que, pá, chama atenção. Olhou para a célula, você vai ver logo o núcleo. O nucleolo, ele chama ainda mais atenção, bem mais forte. Só que esta região aqui, ó, que também pega uma cor, no meio do núcleo, eu tenho a cromatina. É dela que nós estamos falando. Então, vamos dar uma olhada. A cromatina, ela é composta por um emaranhado de filamentos, a molécula de DNA. Então, gente, o DNA, ele está aqui, ó, no núcleo da nossa célula. E detalhe, gente, toda célula, todas as nossas células vão possuir o mesmo DNA, tá bom? Todas as nossas células. Então, toda esta região corada de filamentos aqui, esta é a molécula de DNA, ok? Então, o DNA vai ficar aqui dentro do núcleo. Ele não vai sair de dentro do núcleo. Quem sai de dentro do núcleo é outra molécula chamada de ribossomos. Misericórdia. Chamada de RNA, ok? Então, olha só. E qual é a diferença, professora? Primeiro, o DNA sempre está aqui. O RNA, vez por outra, ele vai sair. Ele é como se fosse um garoto de recado, por isso que ele tem o nome RNA mensageiro. Também vou ter outros tipos de DNA, que daqui a pouco a professora Gisele vai lembrá-los no processo de tradução. Então, olha só, gente. Então, aqui esses fiozinhos é o meu DNA. Então, tudo que vai ser controlado aqui na célula vai ser pelo DNA. Então, vamos lá, vamos diferenciar DNA, cromatina e cromossomos também, gente. Quando eu tenho apenas a molécula, quando eu tenho aqui, ó, a molécula de DNA, quando eu tenho a molécula só, quando eu vejo ela nesse formato aqui, ó, a gente vê cadeia dupla hélice, não é? Retorcida aqui, eu tenho DNA, eu chamo DNA. Agora, quando eu tenho nesse formato aqui de fios que a gente viu, eu chamo de cromatina. E ainda quando eu tiver no formato de X, eu chamo de cromossomos, ok? Então, olha só, gente,
eu tenho o mesmo nome, melhor, a mesma estrutura para diferentes nomes. Eu tenho DNA, quando eu vejo essa molécula aqui, aí eu chamo de DNA. Se esse DNA tiver todo em formato de fios lá no meu núcleo, eu vou chamar de cromatina. E se esse mesmo DNA tiver no formato aqui, ó, de X, eu vou chamar de cromossomos. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem? Então, observa, gente, que eu tenho a mesma estrutura, só que para situações diferentes. Molécula ou sei lá, tá no núcleo ou ainda está no formato de X, bem condensado, como a gente viu lá na mitose. Agora, gente, vamos diferenciar um pouquinho DNA de RNA. Então, olha aí, gente, aqui no DNA eu tenho esta molécula. Observa que esta molécula aqui eu tenho bases que elas vão se unir. Sempre uma base vai se unir com a outra base, tá bom? É sempre o mesmo tipo de base. Observa que sempre aqui a gente representou amarelo com vermelho, amarelo com vermelho, amarelo com vermelho, sempre. E aí, verde com azul, sempre. O que isso significa? Isso significa que eu tenho 4 bases do DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. A adenina sempre vai se unir com a timina e a citosina sempre com a guanina. São duplas inseparáveis. Adenina, onde tem adenina eu vou ter timina. E onde eu tiver citosina eu vou ter guanina. E o contrário também é verdadeiro. Onde eu tiver timina eu vou ter adenina e onde eu tiver guanina eu vou ter citosina. A com T e C com G, ok? Sempre assim. O DNA, o RNA, gente, ele é parte de uma cópia do DNA. Então, era como se eu pegasse um pedaço aqui do DNA, copiasse apenas um lado e jogasse aqui, ó, e ele forma o RNA, ok? A única diferença, além dessa diferença, né, que o DNA ele tem 2 cadeias, o RNA ele é uma cadeia simples. Além disso, ó, o próprio nome já dá uma dica, que o DNA ele é ácido desoxirribonucleico e o RNA é ácido ribonucleico. Além do mais, o RNA ele não tem uma base que o DNA tem. O DNA tem timina e aqui no DNA ele não quis imitar totalmente o DNA, ele disse, não vou ter timina não, eu vou ter uracila. Vamos dar uma olhada no texto que vai dizer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, olha aí, ó. O DNA, vou pegar o meu pincel. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, professora, eu preciso decorar esse nome grande? Não, gente, não precisa, ó, basta saber que é o DNA, mas é bom pelo menos saber que é ácido desoxirribonucleico. O DNA é uma molécula dupla hélice, não é? Tem um lado e tem o outro. Formada pelos nucleotídeos. Os nucleotídeos são aquelas bases que estão entre a molécula. Quais são? Quais são essas bases? Gente, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Verde. Adenina, timina, guanina e citosina. Então, eu tenho adenina, sempre se liga com timina, e citosina sempre vai se ligar com guanina, beleza? Muito bem. O DNA, ele contém toda a informação genética. Então, é o DNA que é o nosso pendrive, vamos dizer assim. Todo meu HD, tudo que eu tenho a memória ali do meu corpo que vai ser é o DNA, beleza? Vamos voltar para cá. Já o RNA, o ácido ribonucleico, é uma molécula de cadeia simples. É uma cópia de parte do DNA. Formado por quem, gente? Formado pela adenina, uracila, observe que ela não tem timina, guanina e citosina. Então, aqui vai ser adenina se combina com uracila e guanina se combina com citosina. Ok? Por fim, vamos lá. A função do núcleo, né, gente? A função do núcleo é o centro das atividades celulares. É ele que contém o DNA, não é? E a partir do comando do DNA eu formo as proteínas, ok? Seguindo aqui a nossa imagem, eu tenho ó, o DNA
faz uma cópia dele, que é o RNA, e o RNA vai enviar o comando para fazer a proteína. Pronto. Simples assim, beleza? Esse processo, claro, ele não é tão simples desse jeito, só que eu não vou tirar o brilho da professora Gisele, que vai explicar o assunto, né, gente? Então, agora a gente vai continuar revisando, mas agora a gente vai chamar a professora Gisele Palmeiras. Muito bem, então estamos de volta aí para continuar a nossa aula de revisão, né? Vamos continuar aí sobre os nossos conteúdos da nossa segunda unidade. E aí a gente vai relembrar um pouquinho sobre a estrutura do DNA. Né? A professora Sara aí trouxe vários conteúdos aí relacionados ao núcleo, né? A gente já sabe que existe ali nele a presença do DNA e também do RNA. Né? Então a gente vai relembrar um pouquinho aí quanto à sua estrutura. Né? Então o DNA, a gente já sabe ali que ele é formado, né, por um grupo fosfato, tem também ali uma pentose e a base nitrogenada, que a gente vai já observar novamente. Então, ele tem duas cadeias de nucleotídeos que são ligadas ali por uma ponte de hidrogênio. Né? E aí essas cadeias de nucleotídeos, elas se enrolam formando uma dupla hélice. Né? Então, a sua estrutura é basicamente essa. Né? As cadeias de nucleotídeos, que são ligadas por pontes de hidrogênio, né? A gente vai já observar ali o processo de replicação e a quebra dessas pontes. E a sua dupla hélice, né? Que é bem característica em relação à estrutura do DNA. E aí, na próxima imagem, a gente vai observar essa estrutura. Né? Aqui a gente tem a presença das bases nitrogenadas que compõem o DNA. E aqui a gente tem a representação da ligação dessas bases, que a gente chama de pontes de hidrogênio. Né? Relembrando aí que essas bases, elas não se ligam com qualquer uma. Né? No caso do DNA, a gente vai observar a presença da adenina, da timina, citosina e guanina. E aí, para que elas se liguem, né, de acordo com as pontes de hidrogênio, existe somente um tipo de ligação entre elas. A adenina, representada sempre pela letra A, ela se liga com a timina e a citosina sempre vai se ligar com a guanina. Né? Então, quando a gente observa ali aquelas representações, aquelas letrinhas, A, T, C e G, são justamente essas bases nitrogenadas que estão presentes aonde? Lá no meu DNA, né? Nessa dupla hélice que a gente observa aí, ó, que ela se enrola, né? Por isso que ela tem esse aspecto aqui meio espiralado. E aí, uma outra característica, né, em relação ao DNA e ao RNA é que a única diferença da base nitrogenada entre eles é justamente essa segunda aqui, ó, que é a timina, que no lugar dela, lá no RNA, eu tenho a uracila. Todas as outras a gente encontra tanto no DNA quanto no RNA, tá? E aí a ligação delas sempre vai ser aqui, ó, por ponte de hidrogênio. Quanto à estrutura do DNA, né, a gente observou ele na nossa aula, o seu processo de replicação ou duplicação. Né, lá na nossa aula sobre divisão celular, principalmente, a gente observou que antes do processo de divisão, é necessário que o material genético duplique. Né? Precisa aumentar a quantidade de material genético antes de ele se dividir. E aí, para que aumente a quantidade de material genético, para que aumente a quantidade de DNA, é necessário que ele replique, né? Que ocorra o processo de duplicação. E a gente vai relembrar como é que ele acontece. Olha aí, né? Então o DNA ele tem essa capacidade de se duplicar, que é o que a gente chama de replicação. Essas letras que a gente observa aí nessa imagem são aquelas bases nitrogenadas que nós observamos anteriormente. Né? E aí a gente observa a sua ligação. Né? A gente tem aqui, ó, a representação das bases nitrogenadas. Olha aqui, a representação das bases nitrogenadas, que a gente já sabe que essa ligação aqui é feita por pontes de hidrogênio, né? Pontes de hidrogênio. No seu processo de replicação, o que acontece? Essas pontes de hidrogênio precisam ser quebradas. Para isso, né, existe ali a presença de enzimas que auxiliam nesse processo de replicação. E aí a gente observa que existe aqui uma separação entre elas. Né? Então, observe aqui que a adenina com a timina, elas se separaram, foi cada uma para um lado. A citosina com a guanina, elas se separaram, foi cada uma para um lado. Porque o que eu preciso no final desse processo? Eu preciso duplicar o meu DNA.
E aí, lá no meu núcleo, eu tenho a presença de bases nitrogenadas e de proteínas que auxiliam esse processo. Então, a partir do momento que ela separou, aquela base nitrogenada que se liga à adenina é a timina. Então, ela vem carregada ali pela proteína e se liga na adenina. Aquela que se liga à citosina liga à guanina e assim sucessivamente. Por isso que no final eu tenho o meu material duplicado, porque ele se separou e aí outras bases foram se ligando para formar ali aquele outro material com o mesmo material genético, né? A gente observa que ele é igualzinho, ele somente duplicou. E isso vai acontecer principalmente naquela fase que a gente observou da divisão celular, né, chamada de intérfase, que é justamente a duplicação desse material. E aí a gente vai observar aqui um vídeo que vai mostrar justamente isso pra gente, né? Olha que a gente tem o nosso DNA, né? Essas cores representam as bases nitrogenadas. A gente observou que a ponte de hidrogênio, ó, rompeu. E aí a gente vai continuar e vai observar a ligação que vai acontecer entre elas, né? Observem ali, ó, que elas vão se ligando de acordo com a sua combinação exata. A adenina sempre com a timina e a citosina sempre com a guanina. E aí no final eu tenho duas duplas hélices com o mesmo material genético, tá bom? Aqui a gente observa o início, né, desse processo de replicação, né? Então, eu tenho lá o meu material genético e aqui a gente observa onde iniciou esse processo de duplicação, tá? De replicação desse DNA. Muito bem, né? Então, a gente relembrou aqui o processo de replicação e agora a gente vai relembrar também a comparação do DNA com o RNA, né? O que diferencia ali eles dois? Então, né, uma das diferenças entre eles está relacionada com as bases pirimídicas, né? No DNA eu encontro a citosina com a timina e no RNA a citosina com a uracila, né? Então o que vai mudar é a timina no meu DNA e a uracila no RNA. Lembrando que a adenina se liga com a timina no DNA e a adenina vai se ligar com a uracila no RNA, tá? Quantas cadeias? A gente observou que o DNA tem duas, né? E no RNA somente uma fita simples. A localização, onde eu vou encontrar o DNA? O DNA vai estar localizado principalmente no núcleo da minha célula e o RNA ele vai estar presente tanto no núcleo quanto no citoplasma. A função, o DNA está relacionado com o processo de hereditariedade, controle da estrutura e da atividade celular. E o RNA vai estar mais preocupado ali com a síntese de proteínas, tá? Então, essas são algumas diferenças entre eles. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o RNA. Ele é formado a partir de uma parte do DNA e uma outra função bem importante que a gente vai já relembrar é que ele leva as informações do DNA ao citoplasma. E aí a gente observa também, né, que ele tem uma fita simples. E a gente observou durante a nossa aula, né, que o RNA ele ocorre através de dois processos que a gente chama de transcrição e tradução. Né? Então, a gente observou lá na nossa aula que tem o DNA, ele vai formar o RNA mensageiro, que vai sair lá do núcleo, né? Porque o DNA está dentro do núcleo. Ele forma o RNA mensageiro que vai sair do núcleo através daquele poro. E aí ele vai até o citoplasma, onde tem a presença de ribossomos. Por quê? Porque o DNA vai informar para o RNA mensageiro qual é a proteína que ele quer que forme. Né? Então, lembrando aí que a importância do RNA em formar proteínas. E aí lá no citoplasma tem a presença desse RNA mensageiro que saiu do núcleo. E aí ele vai informar quais são os aminoácidos que precisam se ligar para no final formar uma proteína. E aí para a gente relembrar um pouquinho esse processo, vamos trazer um vídeo que vai falar sobre esse processo de transcrição e tradução que é realizado pelo RNA. Então observe aí com atenção. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene.
Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado. Então a gente pode relembrar aí, né, de que maneira é formada a proteína através do RNA. Né? Então a gente viu que toda a informação vem lá do núcleo, lá do DNA, ele informa ali através das bases nitrogenadas que são formadas o RNA mensageiro, o que ele quer que seja formado. E aí o RNA mensageiro sai desse núcleo através do poro, lá no citoplasma tem o RNA transportador. Né? Então vamos relembrar aqui rapidinho esse resumo. Né? Então olha só, a gente vai observar aqui o resumo, né, de todas essas etapas do RNA mensageiro e do RNA transportador. A gente tem aqui o DNA, né, onde ocorreu o processo de transcrição, formando aqui ó, o RNA mensageiro. Tá? Esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo e vai até o meu citoplasma, onde tem os ribossomos, que são eles que produzem as proteínas. Lá no citoplasma tem também a presença do RNA transportador. O RNA transportador são aqueles que levam os aminoácidos. A cada 3 bases nitrogenadas tem uma informação ali para identificar qual é o aminoácido que ele está levando. E aí ele vai se ligar a esse RNA mensageiro e vai formar a proteína. Tá? Então esse processo a gente chama de transcrição na formação ali do RNA mensageiro e de tradução, né, com o RNA transportador levando o aminoácido específico a cada 3 bases nitrogenadas. E aí no final eu tenho aquele produto que é a proteína, tá bom? Então essa é a função do RNA lá nas nossas células. E aí a gente vai relembrar também um outro conteúdo da nossa unidade que é sobre fotossíntese. A gente conheceu um pouquinho sobre esse processo, nós observamos que as plantas conseguem ali produzir a sua energia, produzir a sua glicose, né, o que ela precisa para o seu desenvolvimento e reprodução através da fotossíntese. Então vamos relembrar, né, quais são os reagentes, qual é a reação, qual é o produto final desse processo de fotossíntese. Olha só, onde ocorre a fotossíntese, né? Então a gente observa aí que é necessário alguns ingredientes para que ela aconteça. É necessária a presença de água, que ela consegue obter através da absorção ali das raízes. É necessária a presença do gás carbônico, né, que a gente observa a representação dele através desses símbolos. Aqui a água representada pelo H2O, o gás carbônico representado pelo CO2 e o oxigênio, né, que é um produto final desse processo, representado pelo O2. Tá? Então a água ela vai ser fonte de hidrogênio e também de elétrons. O gás carbônico vai ser fonte de carbono para o meu composto orgânico. Né? O meu composto orgânico é a minha glicose, é o açúcar que vai ser formado no final desse processo. E o oxigênio ele é liberado a partir da hidrólise da água. Quando eu falo de hidrólise, eu falo de quebra dessa molécula. Tá? Quando quebra a água,
esse oxigênio aqui, ó, ele é liberado, tá? Então, esses são alguns dos processos que acontecem na fotossíntese. E onde é que ela ocorre? Né? Vamos observar aqui onde ocorre o processo de fotossíntese. Né? Eu tenho aqui a representação de uma folha. Olha só essa folhinha. Cadê? Vamos lá. Eu tenho aqui a representação de uma folha. Esse aqui é o tecido que constitui ali a folha. E essa aqui é a minha célula vegetal, né? Relembrando ali a sua parede celular. Lembrando que lá na célula vegetal eu tenho um vacúolo e uma das suas estruturas, né? Uma das suas organelas é o famoso cloroplasto. Tá? Então, essa organela ela é bem importante porque é nela que acontece o processo de fotossíntese. Lá no cloroplasto, eu tenho aquele pigmento verde, né? Aquela coloração verde ali da folha, é devido à presença dessa clorofila, né? Que é justamente o pigmento que está presente lá na folha. E aí essa clorofila, ela consegue absorver a luz, né? Aquela luz do sol. E é através desse processo de absorção da luz pela clorofila que dá início o processo de fotossíntese. Lembrando que ela acontece em duas etapas, na fase clara e na fase escura. E aí, no final de todo esse processo, eu tenho ali a produção da glicose. Tá? Então, vamos relembrar um pouquinho a estrutura desse cloroplasto. Tá? Então, a gente tem aqui uma imagem maior, né, mais ampliada dessa estrutura. Lembrando que o cloroplasto, ele apresenta ali duas membranas. Lá no cloroplasto eu tenho também a presença do DNA e eu tenho essas estruturas como se fossem moedinhas, né, verdes que a gente observa aqui. Essas estruturas são chamadas de tilacoides. E aí a membrana desse tilacoide é onde dá início a todo o processo de fotossíntese, porque é lá que tem a presença de clorofila. Lembrando que é a clorofila que dá essa pigmentação e é ela que consegue absorver a luz, onde vai excitar os elétrons que estão presentes aqui e aí ocorre aquela quebra da água e formação de ATP. Tá? Então essa é a primeira fase que a gente chama de fase clara, que acontece nessa estrutura, nessa membrana dos tilacoides, né? O conjunto de tilacoides a gente chama de grano. E depois dessa primeira etapa, que é chamada de fase clara, tem a fase escura, que acontece no estroma, que é essa estrutura gelatinosa, né, que a gente observa aqui como se fosse um rosa bem clarinho, que está presente no cloroplasto. Né? Então, a fase clara acontece na membrana do tilacoide e a fase escura vai acontecer no estroma, que é essa região gelatinosa. Quando a gente fala de fase clara e fase escura, não significa dizer que uma acontece de dia e a outra à noite. Não é assim que funciona, tá? Para que uma aconteça, é necessário que a outra seja realizada. Elas acontecem ali durante o dia, porque inicia com a fase clara, com a presença da luz, e logo em seguida a fase escura, né? Porque está nessa região aqui do estroma, tá? Então esse aqui é o nosso cloroplasto ampliado, né? Para a gente identificar onde acontece o processo de fotossíntese. É nessa organela que está presente lá nas células das folhas, né? Nas células das plantas. E aí vamos observar um resumo dessas etapas da fotossíntese. Olha aí, a gente observa aqui, né, o que ela produz em cada etapa. Aí aqui a gente tem a representação da luz, tudo inicia ali com a presença da luz. Eu tenho a absorção da água pelas raízes. Nessa primeira etapa, ocorre o quê? As reações do claro. Essas reações do claro é o que a gente chama de reações fotoquímicas. Nessa primeira etapa, eu tenho a produção do oxigênio, a produção do ATP e a liberação do hidrogênio, que é carregado pelo NADP. Esse NADP é como se fosse um transportador. Ele vai pegar esse hidrogênio e vai levar para a próxima etapa, que é a fase escura, que a gente chama de fase química, porque não tem a presença de luz. E aí, na fase escura, eu tenho a absorção do gás carbônico, junto com o ATP que veio da fase clara, e o hidrogênio. Juntando tudo isso, o meu produto final é a glicose, que é justamente a energia, né, o açúcar que essa planta precisa para o seu desenvolvimento. Tá bom? Então, esse é o resumo do processo de fotossíntese. Fase clara e fase escura,
com produção de ATP, com a quebra da água para a liberação ali do oxigênio, e aí na fase escura tem a absorção do gás carbônico, para no final do processo eu ter ali a produção da minha glicose, né, que é o meu produto final, mais a liberação do oxigênio, como a gente observou, tá bom? Então essas são as fases, né, as etapas que compõem a fotossíntese. E a gente tem aqui uma animação, né, que mostra pra gente, de forma aqui mais simplificada, de que maneira ela acontece. Aqui a absorção da água pelas raízes, olha só. A importância da energia solar, a absorção do gás carbônico, né? Tem estruturas ali na planta especializadas para capturar esse gás carbônico, que são chamadas de estômatos. E aí a gente vai observar que nesse processo ocorre a produção da glicose, que é o resultado final, e a liberação do oxigênio. Tá? Então esse aqui é um resumo que mostra pra gente o que acontece com o processo de fotossíntese. Muito bem, então essa é a nossa avaliação, né, com 7 questões, valendo 7,5 pontos. Que todos possam fazer a avaliação aí tranquilos e amanhã a gente inicia uma nova unidade. Até amanhã.